Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém? Vamos dar continuidade no capítulo 14 de 1 Samuel ao nosso devocional. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade infinita, pelo teu amor grandioso conosco, Senhor. Pelas tuas misericórdias, que elas se renovam a cada manhã, nós somos gratos a ti por isso, Deus. Obrigado por nos amar, obrigado por tu seres tão bom conosco, Deus, mesmo sem merecermos, pela tua graça, que é o favor imerecido, Deus. Nós não merecemos nada, mas tu és um Deus bondoso, meu Deus. Tu já morreste por nós, deste teu filho, para morrer por nós. Nós te louvamos por isso. Pai, abençoa cada um que está agora nesse vídeo, Deus, as suas famílias, ó Deus, a minha família, a minha vida também me capacita, Senhor, a transmitir a tua palavra para os meus irmãos e minhas irmãs. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, como vemos aqui nesse capítulo 14, gente, o plano audacioso de Jonatas. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu escudeiro: venha, vamos ao lugar onde fica o destacamento dos filisteus. Mas Jonatas não encontrou seu pai o que pretendia fazer. Enquanto isso, Saul estava acampado nos arredores de Gibeã, em volta da árvore de romãs, em Migron, junto com cerca de 600 homens. Entre eles estava Aías, o sacerdote, que levava o colete sacerdotal. Aías era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéas, filho de Eli, que tinha servido como sacerdotes do Senhor em Siló. Ninguém percebeu que Jonatas havia saído do acampamento. Para chegar ao destacamento dos filisteus, teve de passar por entre dois penhascos. Um se chamava Bozés e o outro Sené. Um ficava ao norte, de frente para Miquimás, e o outro ao sul, de frente para Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. Faça o que lhe parecer melhor, respondeu o escudeiro. Eu o seguirei para onde for. Pois bem, disse Jonatas, vamos atravessar e deixar que nos vejam. Se disserem, fiquem onde estão, ou mataremos vocês. Ficaremos parados e não iremos até eles. Mas se disserem, subam até aqui e lutem, então subiremos. Será o sinal de que o Senhor os entregará em nossas mãos. Quando os filisteus viram chegando, gritaram: veja, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Então os homens do destacamento gritaram para Jonatas e seu escudeiro: subam até aqui, e nós lhes daremos uma lição. Venha, suba logo atrás de mim, disse Jonatas ao seu escudeiro. O Senhor entregou os filisteus nas mãos de Israel. Então subiram usando os pés e as mãos. Jonatas derrubava os filisteus e atrás deles seu escudeiro os matava. Mataram no total cerca de 20 homens, numa pequena porção de terra. De repente, o pânico tomou conta do exército filisteu, tanto no acampamento como no campo, e também nos destacamentos e nos grupos de ataque. Naquele instante, houve um terremoto, e todos se encheram de terror. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram que o imenso exército dos filisteus começaram a debandar em todas as direções. Saul ordenou ao povo: façam a chamada e verifiquem quem está faltando. Quando fizerem a chamada, descobriram que Jonatas e seu escudeiro não estavam ali. Então Saul gritou para Aías: traga o colete sacerdotal, pois naquele tempo Aías usava o colete sacerdotal diante dos israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto e a gritaria no acampamento dos filisteus aumentaram. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa mais usar o colete. Então Saul e todos os soldados correram para a batalha, encontraram os filisteus matando uns aos outros. Havia grande confusão por toda parte. Até os hebreus que antes haviam
desertado para o lado dos filisteus, se rebelaram e se uniram a Saul, a Jonatas e ao restante dos israelitas. Quando os homens de Israel, que haviam se escondido na região montanhosa de Efraim, ouviram que os filisteus fugiram, também os perseguiram. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha continuou até além de Bet-Aven. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhe havia imposto um juramento: maldito seja aquele que comer antes de anoitecer, antes de eu ter me vingado inteiramente dos meus inimigos. Por isso ninguém coma nada o dia todo, embora tivessem encontrado favos de mel no chão no bosque. Não se atreveram a provar o mel, pois temia o juramento exigido por Saul. Jonatas, porém, não sabendo do juramento de seu pai, enfiou a ponta de uma vara no favo e comeu o mel. Depois de comer, recuperou as forças. Vendo isso, um dos soldados lhe disse: seu pai obrigou o exército a fazer um juramento severo, pelo qual quem comer alguma coisa hoje será maldito. Por isso todos estão exaustos. Meu pai trouxe desgraça sobre o povo, exclamou Jonatas. Vejam como eu recuperei as forças depois de provar um pouco de mel. Se os homens tivessem recebido permissão para comer à vontade do alimento que encontraram entre os inimigos, imagine quantos filisteus mais teríamos matado. Os israelitas perseguiram e mataram os filisteus o dia todo, desde Miquimais até Aijalon, e ficaram cada vez mais enfraquecidos. Naquela noite, tomaram apressadamente os despojos da batalha, mataram ovelhas, bois e bezerros e comeram a carne com sangue. Alguém foi dizer a Saul: veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Vocês cometem um grande pecado, disse Saul. Procurem uma pedra grande e tragam-na para cá. Depois saiam entre os soldados e digam-lhes: tragam bois e ovelhas até aqui, abatam os animais e deixem o sangue escorrer até antes de comer. Não pequem contra o Senhor, comendo carne ainda com sangue. Naquela noite, portanto, todos os soldados levaram os animais e abateram ali. Então Saul construiu um altar para o Senhor. Foi o primeiro altar que ele construiu para o Senhor. Depois Saul disse: vamos perseguir os filisteus a noite toda, saqueá-los até o amanhecer e destruir até o último deles. Seus homens responderam: faremos o que o rei achar melhor. O sacerdote, porém, disse: primeiro vamos consultar Deus. Então Saul perguntou a Deus: devemos ir atrás dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas Deus não lhe respondeu naquele dia. Então Saul ordenou: todos os comandantes do exército apressem-se a mim. Descubram como e por que aconteceu esse pecado. Tão certo como vive o Senhor, aquele que resgatou Israel, o culpado morrerá, mesmo que seja o meu filho Jonatas. Contudo, ninguém lhe disse nada. Saul disse a todo Israel: Jonatas e eu ficaremos aqui, e todos vocês ficarão ali. E os homens responderam: faça o que o rei achar melhor. Em seguida, Saul orou: ó Senhor Deus de Israel, mostra-nos quem é o culpado e quem é inocente. Por sorteio, Jonatas e Saul foram escolhidos como sendo os culpados, e o povo declarado inocente. Saul disse: façam outro sorteio entre mim e Jonatas. E o sorteio foi escolhido como culpado. E Jonatas foi escolhido como o culpado. Diga-me, o que você fez? Ordenou Saul. Provei um pouco de mel, confessou Jonatas. Foi apenas uma pequena porção na ponta da minha vara. Estou pronto para morrer. Então Saul disse: sim, Jonatas, você deve morrer. Que Deus me castigue severamente se você não for morto por isso. Os soldados, porém, disseram a Saul: Jonatas conquistou essa grande vitória para Israel. Acaso ele deve morrer? De maneira alguma. Tão certo como o Senhor vive, ninguém tocará num fio de cabelo da cabeça dele, pois hoje Deus o ajudou a realizar um grande feito. E assim o povo salvou Jonatas da morte. Então Saul deixou de perseguir os filisteus e eles voltaram para a sua terra. Depois que Saul havia se firmado como rei de Israel, lutou contra os inimigos ao redor, como contra Moabe, Amon e Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus. E para qualquer lado que se voltava era vitorioso. Realizou grandes feitos e derrotou os Amalequitas, livrando Israel de todos aqueles que haviam saqueado.
Os filhos de Saul eram Jonatas, Isbosete e Malquizua. Também tinha duas filhas, Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova. A esposa de Saul se chamava Eonã, filha de Aimás. O comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Os israelitas lutaram ferrenhamente contra os filisteus durante toda a vida de Saul. Por isso, sempre que Saul via um jovem forte e valente, logo convocava para o exército. Amém? Esse capítulo é um pouco extenso, né? Creio que o 15 também é um pouco, mas o 14 é mais do que o 15. Então, nós vimos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, esse capítulo, o título dele é O Plano Audacioso de Jonatas, né? Então, o que é que nós podemos perceber nesse capítulo? O que é que nós podemos perceber? Nós podemos perceber descobrindo a vontade de Deus. Como nós podemos descobrir a vontade de Deus? Logicamente, em primeiro lugar, quando nós sentimos paz em nossos corações. Nós podemos conjecturar com esse texto aqui, contextualizar, que quando nós temos a vontade de Deus realizada em nossas vidas, a primeira coisa que sentimos é o quê? A paz que excede todo entendimento, né? É pouco provável que Saul tenha levado a arca para o acampamento, porque se tratava o quê, gente? De um objeto que não era carregado casualmente, né? De um lado para o outro. Uma vez que Saul fala com o sacerdote, parece mais lógico que ele esteja mais interessado na vontade de Deus e não na presença da arca, né? É mais lógico que ele esteja mais interessado na vontade de Deus. Nós o que é que podemos observar pela atitude de Saul nesse capítulo? Que é caracterizada por rituais religiosos, que nós podemos observar, que ele ofereceu holocaustos, né, antes de ir à batalha. E isso aí foi como um ato desafiador para Deus, né? Saul ofereceu holocausto no Senhor antes da batalha contra os filisteus. Deus obedeceu à ordem específica de Deus, transmitida por Samuel, né? Então, na verdade, ele desistiu de descobrir a vontade de Deus, né? Vocês podem observar que ele quer fazer por si só, como muitas vezes nós fazemos. E não temos aquela sabedoria que é dada do alto, né? Desconsiderando as necessidades dos homens, Saul fez um voto impensado. Ele pediu que todo mundo ficasse jejuando até terminar a batalha. Um juramento totalmente insensato. Por quê? Porque incentivou o povo a pecar. A fome e o cansaço da batalha levaram os homens a obedecer à ordem de Deus. Porque como é que você vai para uma batalha, né? E ele faz esse pedido, porque nós sabemos que aquelas batalhas não eram por alguns minutos, mas sim às vezes viravam noites, dias. E ele fez essa ordem, ele ordenou que ninguém pudesse comer durante aquele tempo, né? Então, quando o rei voltou a consultar o Senhor, ele não recebeu nenhuma resposta, né? Ele ficou achando estranho, então ele começou uma investigação própria, né? Pois o silêncio de Deus parecia decorrente de alguma pessoa que violou o jejum naquela ordenança que ele deu ao povo, né? E a insensatez de Saul fica bem evidente quando o povo ele desobedece às ordens do rei a fim de salvar o herói inocente, que logicamente foi Jonatas, porque ele ganhou a batalha, e o povo que levou ele a ser salvo, né? Então, ele ficou distraído por seu voto precipitado, né? Saul ficou distraído por seu voto totalmente precipitado, perdeu sua melhor oportunidade de livrar Israel dos filisteus. No versículo 46, depois você pode dar uma observada.
Saul cedeu ao desejo do povo quando deveria ter obedecido a Deus. Preocupado em agradar as pessoas, o que é que ele fez? Parecia mais temer o povo do que a Deus, né? Nós podemos ver o paradoxo desse comportamento aí, em relação a Saul. Que as opiniões das outras pessoas eram muito mais importantes para Saul do que o verdadeiro arrependimento. Você pode também observar nos versículos 25 e 30. Né? Então, minha gente, o que é que nós podemos observar? Mais uma vez, mais um ensinamento nesse capítulo 14, que nós devemos obedecer ao Senhor. Devemos fazer tudo no tempo certo. É grandioso fazer um jejum em meio à guerra. Estou falando nós, quando estamos em oração, quando queremos ser vitoriosos em alguma oração, algum pedido, nós, quando jejuamos, estamos o quê? Não estamos dando lugar à carne, sim ao Espírito. Estamos sacrificando nossa carne. Então, aqui foi um ato impensado. Não quer dizer que se você for fazer um jejum, que seria um ato impensado. Mas aqui sim. Então, há tempo para tudo, né? Há tempo para tudo diante da vontade de Deus. Então, por isso que devemos honrar e glorificar ao nosso Deus a todo instante. Instante, 24 horas por dia, mantendo contato com Ele, né? Porque, logicamente, Ele nos dará as direções. Apesar que temos 3 respostas de Deus, é sim, não e espere. Mas aqui, o silêncio de Deus não foi o espere, foi como algo que já tinha sido uma consequência do seu erro, a pedido desse jejum e como consequência do seu erro mesmo, de ter pedido esse jejum, oferecer holocaustos antes de a batalha e tudo mais. Então isso tudo nos serve como aprendizado, que devemos obedecer à voz de Deus, devemos esperar e devemos glorificar e exaltar o seu nome, pois ele é digno de toda vitória que consigamos diante das guerras que enfrentamos. Né? Então nós vimos aqui que Jonatas, na verdade, ele não sabia que o pai tinha colocado uma ordem de fazer jejum, né? Então é muito importante esse texto, né? Que aqui mostra as vitórias militares de Saul. Eles conseguiram, né, destruir os filisteus. E eles passaram durante toda a vida de Saul lutando, né? Ferranhamente, como diz o versículo 52. Como deve ser nossa vida espiritual, guerrear sempre. Mas que o nosso líder do nosso exército seja somente o nosso Deus. Porque só assim teremos a vitória. Amém? Fica com essa palavra em seu coração. Continua firme, continua animado. E amanhã, em nome de Jesus, estaremos aqui para o capítulo 15 de 1 Samuel. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau.